Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula de número 3.2. Uma aula que, como você já sabe, vai trabalhar os conteúdos da aula passada, ou seja, vai trazer uma revisão aí dos conteúdos da aula passada. E por falar em conteúdos da aula passada, você aí está lembrando sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Se você falou, professor, falávamos sobre potência de 10, falávamos sobre notação científica e ordem de grandeza, então você está certo, né? Nós exploramos todo esse ferramental matemático que é amplamente utilizado na física, tá? Então a física estuda fenômenos da natureza e esses fenômenos da natureza, ao serem mensurados, né? Para você estimar a grandeza que você quer trabalhar, você pode lidar com fenômenos que acontecem numa escala extremamente pequena e fenômenos que, para serem medidos e comparados, é numa escala significativamente maior, muito grande, né? Então, distâncias enormes, fenômenos que se propagam de um canto ao outro do universo. E para isso, você vai lidar com aquele dilema, né? Eu quero trabalhar com números muito pequenos, então eu vou ter que escrever aí quantos zeros depois da vírgula? Ou eu quero trabalhar com um número muito grande, quantos zeros, né, após a vírgula eu vou ter que trabalhar? Então, para tornar esses cálculos da física mais práticos, é que nós, físicos, utilizamos essa ferramenta matemática chamada potência de 10 e adaptamos ela para algo que nós chamamos de notação científica. Lembrando que toda potência, né, o número escrito na forma de potência, ele vai ter uma base, ele vai ter um expoente. No entanto, nós utilizamos de forma muito mais prática uma potência que tem a base 10, ok? Então, olha só, facilita a escrita de números extremamente grandes e pequenos, a nossa potência de base 10, lembrando que toda potência tem uma base, mas não necessariamente teria que ser 10. Na física, nós adotamos a potência de base 10 para facilitar o entendimento e reescrita, trazendo a vírgula ou para a direita ou para a esquerda. Então, por isso que é usada a base 10, tudo bem? Bom, em alguns casos consideramos apenas a ordem de grandeza. Às vezes você não quer escrever aquele número que foi aproximado com a notação científica, aí você olha apenas para a potência de 10 e o seu expoente, e às vezes é feito aquele arredondamento também da sua ordem de grandeza, tudo bem? Então vamos lá. Como escrever os números em notação científica? Primeiro, você viu na aula passada que escrever um número com potência de base 10 é uma coisa, escrever um número com potência de base 10 é algo. E escrever um número em notação científica é outra coisa. Ou seja, apesar dos dois terem a potência de base 10, nem todo número escrito somente na forma de base 10 está automaticamente em notação científica, né? Existem aí algumas regrinhas para transformar esse número em notação científica, ok? Então olha só, na nossa notação científica, para eu dizer que o meu número está escrito em notação científica, primeiro, eu tenho que ter um coeficiente aqui na frente, esse número, esse coeficiente, vai estar multiplicando a minha base, que é 10, e esse 10 está elevado a um expoente, que é um número inteiro. Agora um detalhe, professor, qualquer número que eu colocar aqui na frente e multiplicar por 10 elevado a alguma coisa, vai dar um número em notação científica? Não! E aí que está o critério. Esse número que está aqui na frente, ele precisa estar contido nesse intervalo. Ele pode ser igual a 1 ou ele pode ser maior do que 1 e menor do que 10, entendeu? Se ele estiver contido nesse intervalo, então tudo bem, aí você vai ter um número escrito aqui em notação científica. Se acontecer desse número ser menor do que 1 ou maior do que 10, aí você vai ter que reescrevê-lo, né? Modificar a posição da vírgula e somar uma unidade no expoente da base 10 ou diminuir uma unidade no expoente da base 10 e adaptar para a reescrita na sua notação científica, ok? Olha só, quando você vai fazer operações com a base 10, adição e subtração, você só pode somar e subtrair se eles tiverem o mesmo expoente. Então a base naturalmente é igual, a base é 10, mas eu só posso somar os dois ou subtrair se o expoente for o mesmo.
Se acontecer do expoente não ser o mesmo, a princípio você não pode somar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escolher um dos dois, alterar o expoente com a devida modificação da posição da vírgula, para deixar aquele expoente igual ao primeiro, e aí sim ter a liberdade para somar, tudo bem? Então agora eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões, e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha conseguido fazer as questões, mais do que isso, que tenha acertado, mas agora você vai descobrir se você acertou, fazendo aí uma correção no passo a passo. Vamos nessa! Primeira questão. Descoberto em 1930, o corpo celeste Plutão fica localizado na região composta por milhões de corpos celestes gelados, que possuem uma distância entre 4,5 bilhões e 7,5 bilhões de quilômetros do Sol. Já Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, ficando entre a Terra e Júpiter. A 227 milhões de quilômetros do Sol, é um planeta formado por superfície rochosa e atmosfera rica em dióxido de carbono. Escreva os números que correspondem às distâncias entre Plutão e o Sol e Marte ao Sol em notação científica e realize a soma desses valores. Então olha aí que interessante, ele menciona essas distâncias para você no texto, pede para você escrever em notação científica primeiro e depois pede a soma deles, tudo bem? Então vamos nessa. Fica assim, a primeira distância, distância 1, olha só, 4,5 bilhões de quilômetros. Então, professor, você vai escrever dessa forma aqui, você vai colocar 4 e o 5 acompanhado aí de 8 zeros, né? Isso vai ser o bilhão, ou seja, mil, milhão, bilhão. Então, 4,5 bilhões vai ser o 4, aí 5 acompanhado de 8 zeros e a unidade de medida, quilômetros. E esse número que está escrito aqui, para ele ficar em notação científica, você tem que entender que a vírgula está aqui e ela precisa caminhar para onde? Entre o 4 e o 5, ou seja, a vírgula vai da direita para a esquerda. E aí você vai contabilizar quantos saltos essa vírgula vai dar, quantos saltos ela precisa dar para chegar aqui. E você vai contar e vai perceber que são 9 saltos que ela dá da direita para a esquerda. Então a vírgula parou entre o 4 e o 5, 4,5, vezes 10 elevado a 9, que significa o número de saltos que a sua vírgula deu. Bom, essa é a primeira distância e ela já está escrita em notação científica. A segunda distância, 7,5 bilhões de quilômetros. A mesma ideia, é o 7 e o 5, acompanhado aí de 8 zeros. Mas olha, a vírgula está aqui, certo? Aí você vai contar. Professor, para onde que ela vai ter que ir? Onde que vai parar a vírgula? Ela vai parar aqui? Não, que é 75, é maior do que 10. A vírgula vai parar aqui? Sim, 7,5. 7,5 está entre 1 e 10. Então, nesse caso, ela pode ficar assim, entre o 7 e o 5. Quantas casas ela vai ter que saltar para chegar ali? Olha lá, também 9, né? Serão 9 casas que ela vai ter que saltar. Aí eu reescrevo, pessoal, dessa forma aqui, ó. 7,5 vezes 10 elevado a 9 quilômetros, tá? Como ela foi da direita para a esquerda, você vai somar aqui 9 unidades no seu expoente. E a distância 3? 227 milhões de quilômetros. Então aqui era bilhão e aqui é milhão. Então a sua escrita vai ter que levar em consideração o número de zeros. 227 milhões, então acompanha de 6 zeros à direita. Escrevendo isso em notação científica, a vírgula está aqui, ela vai ter que ficar entre o 2 e o 2, né? Então fica 2,22. Reescrevendo, vamos ter esse número aqui, 2,22 vezes 10 elevado a 8. Diferente das duas outras, que saltaram 9 casas,
essa daqui salta 8 casas, né? Então a vírgula está aqui, ela dá 8 saltos para a esquerda, então aí é somado mais 8, ok? Aí em seguida, ele pede para somar as distâncias e você vai perceber o seguinte, olha só, que esse aqui é 10 elevado a 9, esse aqui também. Então, a princípio, não há nenhum problema em somar os dois. No entanto, esse aqui tem 10 elevado a 8. Então, do jeito que está aqui, eu não posso somar desse jeito, tudo bem? Então, a solução é, nós vamos repetir os dois primeiros e o terceiro eu vou reescrever, né? Então, tá 2,27 vezes 10 a 8 foi reescrito para 0,227 vezes 10 a 9. Ou seja, a vírgula andou uma casa para a esquerda. Olha só, 2,27 vezes 10 elevado a 8. A vírgula está aqui, né? Ela tem que vir para cá. Então, 0,227 vezes 10 elevado... Aqui é 8, ela saltou uma casa. Então, 8 mais 1, 9, tá? Então, 0,227 vezes 10 a 9, que é o que nós temos aqui, tudo bem? Agora sim, que eles têm a mesma potência de 10 e o mesmo expoente, você pode somar, ok? Você vai somar 4,5 mais 7,5 mais 0,227. E após essa soma, você vai obter aqui, ó, você vai obter aqui 12,227 e a potência de 10 você vai repetir, tudo bem? Essa é a nossa resposta. E vamos à nossa próxima questão. Questão 2. Questão 2. O acelerador de íons pesados relativísticos de Brookhaven, dos Estados Unidos, foi inaugurado com a colisão entre dois núcleos de ouro, liberando uma energia de 10 trilhões de eletronvolts. Os cientistas esperam, em breve, elevar a energia a 40 trilhões de eletronvolts, para simular as condições do universo durante os primeiros microsegundos após o Big Bang. Esse é um texto retirado lá do Ciência Hoje, em setembro do ano 2000. Sabendo que 1 eletronvolt é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, a ordem de grandeza da energia em joules que se esperava atingir em breve, né, com o acelerador de Brookhaven é de... Então aqui ele está perguntando qual é a ordem de grandeza, tá? Então vamos lá. Como ele quer saber a ordem de grandeza, vai ficar assim. Para transferir 40 trilhões de eletronvolts para joule, né, basta multiplicar esse valor pelo seu correspondente em joule. Ou seja, 40 trilhões, 40 vezes 10 elevado a 12, né? Ou seja, 40 trilhões. Escrevendo em notação científica, a vírgula vai uma casa para a esquerda. Então fica 4 vezes 10 elevado a 13. 13 por quê? 12 era o expoente. Ó, 40 vezes 10 a 12. A vírgula está aqui, né? Então ela vem para cá agora. Então é 4,0 vezes 10 elevado a 12 mais 1. Então por isso você vai ter 4 vezes 10 elevado a 13. Tudo bem? Continuando. Essa energia aqui, ó, tá? De 40 trilhões. Agora, transformando essa energia para eletronvolts, você vai pegar 4 vezes 10 elevado a 13 e multiplicar para o equivalente, né, do eletronvolt em joule, que vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Nessa multiplicação, você vai lembrar das regrinhas da multiplicação aqui, ó. 4 multiplica por 1,6 e você vai ter como resposta 6,4. Ok. A base 10, você repete a base 10. 10. O expoente 13, né? Não é uma multiplicação, então tu vai somar 13 mais menos 19. Aí 13 mais menos 19 vai ser o quê? Como resposta? Menos 6, ok? Então, 6,4 vezes 10 a menos 6. Aí agora, vamos seguir aqui, ó. As notações científicas, tá em notação, tá? As notações científicas devem seguir o seguinte formato: x vezes 10 elevado a y. Ou seja, nossa resposta está em notação, em que o x é maior ou igual a 1 e menor que 10. E y é um número inteiro. Então a ordem de grandeza é definida da seguinte forma: se o teu x for maior do que 5,5,
ele é arredondado para 10. E se ele for menor do que 5,5, ele é arredondado para 1. Nesse nosso exemplo aqui, nessa questão, 6,4 é maior do que 5,5. Então ele é arredondado para cima, né? Ele é arredondado para 10. Então fica 10, ou seja, era o 6,4, correto? Ele é jogado para cima pelo arredondamento. 10 vezes 10 a menos 6, daqui ó, vezes 10 a menos 6. E aí o expoente aqui é 1, então 10 elevado a 1 mais menos 6 vai ficar 1 vezes 10 a menos 5. Então a nossa ordem de grandeza é 10 a menos 5, tudo bem? Então a nossa resposta aí ó, vai ser a letra D, ok? Questão 3. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, de 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo, em segundo, escrito em notação científica, vai ser, vamos lá, 43,18. Aí você fala, mas eu quero escrever esse número em notação. Correto. Ele já está em notação? Não. Então você faz assim, vamos lá, 43,18. Certo? Vezes 10 elevado a 0, a princípio. Aí agora a vírgula vem para cá, uma casa. Então fica 4,318 vezes 10 elevado. Aí como ela andou uma casa para a esquerda, então ficou 0 mais 1, o expoente 1. Então, 4,318 vezes 10 elevado a 1. Nossa resposta aqui fica sendo a letra D. Questão 4. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide Io-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. E aí está a nossa representação, tá, pessoal? A trajetória do asteroide Io, o tamanho 400 metros de diâmetro equivale ao tamanho de um porta-aviões. E aqui a proximidade da Terra, 325 mil quilômetros, e o horário, né, que ele passou aqui, ok? Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide Io-55 passou na superfície da Terra em quilômetros é... Então aí a nossa ideia é pegar o número que ele informou da distância e escrever em notação científica. Então vamos lá. 325 mil está aqui. Em notação científica, a vírgula está aqui e ela tem que ficar entre 3 e 2. Então você vai saltar aqui. Quantas casas daqui para cá? 5, né? Então 3,25 vezes 10 elevado a 5, ok? Então a nossa resposta aqui, ó, vai ser a letra D. Olha lá, pessoal, nosso foguete da mediação decolando para o futuro. Chegou o foguete. E aí, questão 5. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com dimensões dadas por 60 metros e 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 componentes, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento do casco do reservatório, apenas uma parte da sua carga irá vazar. Suponha que ocorra um desastre, né, quando o petroleiro se encontra com a sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Tá aqui, ó, compartimento C. Ok. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume do petróleo derramado terá sido de... Aí vamos estimar, né? O petróleo derramado vai ser 20 multiplicado por 10 e multiplicado por 7. Ou seja, uma parte aqui, 20, a altura 10 e essa
aqui vai ser 7, né? Isso mais 60 vezes 10 vezes 3. Ok, ele vai somar duas parcelas aqui. Ah, professor, após a multiplicação e a soma dessas duas parcelas, você vai ter aqui 3.200 metros cúbicos. Aí você vai escrever esse número aqui em notação científica, a vírgula vem para cá, né? Da direita para a esquerda, salta 3 casas, então você vai ter 3,2 vezes 10 a terceira metros cúbicos. Então aí corresponde a nossa letra D, tudo bem? Então olha só, pessoal, um pré-requisito para a próxima aula, assistir ao vídeo Como Entender um Movimento Uniforme. Quer que eu desenhe? Lá do Descomplica, tudo bem? Vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima!